Várias coisas foram feitas no sentido de fazer uma maior integração do país. A integração financeira se fez principalmente através do primeiro grande avanço de um sistema de bancos no país. A integração espacial, geográfica, se fez principalmente pela introdução de um meio de transporte que representou uma revolução no país, que foi a estrada de ferro. O Nordeste teve uma expansão na sua rede ferroviária muito ligada a uma empresa estrangeira, inglesa, chamada Great Western, que uniu várias partes de Pernambuco e da Bahia. Mas, por razões de ordem econômica principalmente, o coração durante o império da expansão ferroviária foi o Centro-Sul, foi São Paulo e o Rio de Janeiro. Isso, naturalmente, esteve muito ligado ao comércio do café, ao escoamento do café, para se chegar aos portos e daí exportar o café para os centros consumidores. A primeira região de expansão da produção do café foi a região do Vale do Paraíba. Primeiro na sua parte da província do Rio de Janeiro. Depois de 1860, aproximadamente, a grande região cafeeira se tornou a chamada região do Oeste Paulista. O que ocorreu com a produção do café foi um avanço extraordinário, a tal ponto que nós chegamos a ter, na última década do Império, um quadro de exportações no Brasil em que o café representava 60% dessas exportações. Isso significou, entre outras coisas, a crise de uma outra produção, que tinha sido muito importante no Brasil colônia e no Brasil independente, e que era o açúcar. Uma frase muito comum no Brasil do Império é a seguinte: o Brasil é o café e o café é o negro. O que quer dizer isso? Que o café, a produção do café se baseava muito no trabalho escravo. No quadro internacional, o sistema escravista entrou em crise. E entrou em crise porque a Inglaterra começou a se industrializar, o comércio de escravos deixou de ser do interesse dos ingleses e eles procuraram criar aquilo que se chamou de um mercado internacional de mão de obra livre. Então os ingleses começaram a combater a escravidão em todo o mundo e começaram a apresar os navios negreiros que transportavam escravos, sobretudo no comércio do Atlântico. Ao realizar essa política, os ingleses necessariamente iriam se confrontar com os interesses brasileiros, de uma elite brasileira que vivia da escravidão. Mas, na realidade, os brasileiros não tinham a menor intenção, nem os grandes proprietários, nem os negociantes de escravos, de acabar com o tráfico de escravos e a escravidão no Brasil. Por volta de 1850, o Brasil foi levado oficialmente a extinguir o tráfico internacional de escravos. E quando os governantes querem, em determinadas circunstâncias, certas medidas podem ser aplicadas. Esse foi o caso da extinção do tráfico. A história do segundo reinado está cheia de fatos importantes, inclusive no plano da política externa, porque foi durante o segundo reinado que o Brasil se lançou numa grande guerra, que foi a guerra conhecida como a do Paraguai. Essa guerra é também conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança.
tríplice porque envolveu 3 países aliados contra o Paraguai: o Brasil, a Argentina e o Uruguai. O resultado do conflito foi um verdadeiro desastre. O Paraguai foi arrasado, a população masculina do Paraguai caiu muito, houve milhares de mortos brasileiros, milhares de mortos argentinos e uruguaios. Os homens que viveram esse final do século XIX tinham uma consciência que hoje nós não temos, de que houve um Brasil antes da Guerra do Paraguai e houve um Brasil depois da Guerra do Paraguai. Primeiro, houve uma maior consciência de que havia um problema grave da escravidão, porque muitos escravos foram lutar na Guerra do Paraguai. Alguns quiseram lutar, outros foram obrigados, na sua maioria, a lutar. E a contradição entre o soldado negro e o escravo negro se tornou muito forte. Isso é uma consequência, em parte, da Guerra do Paraguai. E existe uma outra coisa que nasceu com a Guerra do Paraguai, que foi o fortalecimento do Exército Brasileiro. A abolição da escravatura se deu ainda no reinado de Dom Pedro II, pela mão da princesa Isabel, que estava transitoriamente com as funções de reger o trono. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. O que é importante a gente considerar na abolição da escravatura é o fato de que, se ela naturalmente representou um avanço, ela, da forma como foi feita, deixou muitos problemas. Porque não se considerou, ou não houve interesse em se considerar, a questão da inserção do negro na sociedade brasileira. Alguns fatores foram muito importantes para explicar a marginalização do negro na sociedade brasileira depois da abolição. Entre eles, a gente pode lembrar o fato de que os grandes proprietários fazendeiros de café no estado de São Paulo fizeram uma opção pelo imigrante europeu, principalmente nos primeiros tempos, o imigrante italiano. O que é que aconteceu? O negro ficou relegado a atividades marginais, ao quase desemprego, a uma situação de subemprego muito desvalorizada e, vítima de um preconceito bastante pesado, também não teve a oportunidade de encontrar o caminho da escola, da instrução, tudo isso fazendo com que o negro ficasse numa situação muito ambígua na sociedade brasileira. A sociedade brasileira gerou a ideia de que não existe preconceito no Brasil, quando de fato esse preconceito existe e ele, em parte ou em boa parte, é responsável por essa não integração do negro como cidadão.